Nós vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com Halcyon Teixeira, infectologista do Hospital Emílio Ribas e também membro do Centro de Contingência do Coronavírus aqui do estado de São Paulo. O governador anunciou ontem a produção de uma vacina contra o coronavírus. A gente vai ter mais detalhes aqui a respeito desse assunto. Dr. Halcyon, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Vai dar para fazer essa vacina em um ano mesmo? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Eu acho que, na verdade, são boas notícias que a gente tem recebido de tentativas, né, do desenvolvimento e do encontrar aí uma vacina que seja efetiva. Todos vamos torcer para que essa fase 3 seja realmente uma fase de sucesso, e aí sim ela poderia ir por uma fase 4, que é essa fase de uso, né, total na população. Então, assim, as notícias são boas, é muito importante que as pessoas entendam o esforço que está sendo feito para que a gente ache aí um medicamento ou uma forma de prevenção eficaz, que é a base de vacinas, e que só isso vai trazer esse novo normal que a gente tem buscado, né? Enquanto isso, as outras medidas de prevenção devem ser tomadas. E lembrar que o Brasil ter sido contemplado com o teste dessa vacina, ele é muito importante, porque não há vacina para todo mundo, há uma dificuldade de produção mundial de vacinas. Se o Brasil ter sido escolhido por uma vacina que parece ser promissora, é algo que nos traz aí um norte junto aí do estado de São Paulo, para que, caso essa vacina seja eficaz, a gente já consiga trabalhar numa produção em massa e tentar começar a vacinação a partir do ano que vem. Dr. Halcyon, nós estamos agora preocupados com uma segunda onda dessa pandemia. Tanto é que ontem nos Estados Unidos a bolsa caiu quase 7% por temor. E citam-se aí as manifestações de repúdio ao racismo na morte daquele ex-segurança, George Floyd, e também da precipitação de muitas autoridades em vários países de flexibilizar as regras do isolamento. E aqui também nós estamos assistindo a isso. Há uma possibilidade de uma segunda onda da pandemia? Estão pensando aí que pode vir em setembro. Só faltava isso, né, para perder definitivamente 2020. Infelizmente, a gente tem que conviver com essa ideia de que novas ondas poderão vir, até que realmente a gente tenha aí essa prevenção mais eficaz à base de vacinas, ou que também a gente consiga ter um remédio eficaz que controle rapidamente, que cure as pessoas rapidamente, para que aí eu evite a transmissão. Então, sim, há um risco aumentado de a gente ter aí novas ondas, e por isso que as pessoas, e principalmente as pessoas que coordenam as cidades, os países, eles é difícil, porque a medicina não é estática, e não é só a medicina que está envolvida nisso, há a economia, há o social, há o econômico. Então, nós vamos ter que aprender e ter que entender que vamos ter que, às vezes, liberar um pouco, ver como isso acontece, fica, e se tiver um aumento muito grande no número de casos, sobrecarregando o serviço de saúde de uma tal maneira que os serviços não deem suporte, que a gente tem sim que regredir e fazer novos fechamentos temporários para que a gente controle os casos. Dr. Halcyon, os indicadores em São Paulo apontavam de fato já para a adequação da reabertura do comércio nesse momento? Veja, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela está no laranja. O que a gente precisa ficar bem claro, que é um plano de flexibilização, né, feito pelo Executivo, é um plano muito bem elaborado, é um plano que não é do Comitê Consultivo, ele é do Comitê Executivo, ele envolve aí as secretarias mesmo, e ele é muito bem elaborado. O que a gente precisa fazer, que há um temor, é que as pessoas não entendam ou que já estejam muito cansados, né, de tanto falar de coronavírus, de quase 3 meses de distanciamento, passando por um isolamento, uma tentativa de isolamento mais forte, com o fechamento do comércio, e que esta abertura, que seja parcial,
ela seja encarada como o normal antes lá de janeiro, onde a gente podia, né, transitar tranquilamente e não ter nenhuma restrição. Então, assim, o que todos os comerciantes, né, os donos de shoppings, aí, os centros que coordenam os shoppings e todas as outras pessoas têm que entender é que não voltamos ao normal. Então, assim, essa abertura parcial de 4 horas, que também foi criticada por algumas pessoas, porque que isso concentraria uma grande quantidade de pessoas num curto espaço de tempo, né? A gente precisa entender que isso são todas tentativas e necessidades de que as pessoas não vão todas de uma vez, é só para aquelas pessoas que realmente precisam, respeitando um limite de 20%, e é muito importante que todos fiquem alertas. Se os números aumentarem e a gente ver que está saindo novamente do controle, que a taxa de ocupação de leitos de UTI está indo para um caminho não adequado, haverá novas restrições. Então, o plano ele trabalha com a população e com os governantes, para que cada um tenha aí um pouco de responsabilidade, porque se as pessoas voltarem a circular abertamente, é certeza que vai dar errado e é certeza que a gente vai ter que fechar de novo. Como está a situação hoje no Emílio Ribas, aí, que é o centro de referência, né, de infectologia aqui no estado de São Paulo, doutor Halcyon? Olha, o Emílio Ribas, ele como um centro de referência, a gente segue aí com a UTI praticamente no seu 100% de ocupação. Para a gente é 100%, porque quando há uma alta ou há infelizmente um óbito, um paciente é aceito para essa vaga. As vagas de enfermaria a gente tem até tido um pouco de... não estamos com 100% da ocupação das vagas de enfermaria, o que parece, então, que os casos mais leves e moderados têm conseguido controlar, mas os casos graves ainda continuam. Isso não reflete toda São Paulo. São Paulo está com uma taxa mais ou menos de 75% aí de ocupação das UTIs, na Grande São Paulo, mas mostrando que a gente é um serviço de referência. E também a gente tem que entender que, que a doença não é uma gripezinha. Infelizmente, nós tivemos a perda de uma médica que trabalhava no Instituto na quarta-feira, que morreu pela Covid no nosso Instituto. Então, assim, foi uma tristeza muito grande para todos nós como médicos e como coordenadores de uma unidade ter esta notícia. Foi muito ruim para a gente, mostrando então que a gente está tomando todos os esforços para que a gente consiga passar por esse período muito crítico que estamos vivendo. Doutor Halcyon, eu queria perguntar novamente sobre a vacina, porque foi o fato novo trazido ontem pelo governo do estado, e perguntar ao senhor o seguinte: por que a escolha de parceria com esse laboratório da China e, de fato, qual é o grau de possibilidade de que essa pesquisa vingue, se a gente tomar por base outras pesquisas de vacina, para a gente colocar aqui um nível razoável de expectativa no nosso ouvinte? De vacina, acho que o contrato em si, os detalhes mínimos eu não saberia dizer. A gente poderia perguntar depois, questionar o Dr. Dimas Covas, que é o diretor atual do Instituto do Butantan e também membro do contingência. Mas o que é importante que as pessoas pensem, né? Se falou muito da vacina de Oxford, né? E essa agora da China, que tem tecnologias diferentes. Uma mexe com fragmentos virais de uma transição aí entre vírus, e esta que a gente está testando aí da China é um vírus vivo atenuado. Então, o que acontece? A gente precisa ter vários tipos de vacina para uma determinada doença. Se a gente conseguir ter muitas vacinas diferentes, testar, saber qual é a melhor, qual não é, o que funciona melhor, é muito importante. A gente vê aí, por exemplo, a vacina da dengue, uma tentativa aí há mais de 10 anos de desenvolver uma vacina eficaz. Hoje a gente já tem uma liberada que não é excelente e tem mais 3 ou 4 aí na fila, uma delas a do Butantan sendo testadas. Então é importante que quando a gente fala de mundo, população mundial, que é muito grande, e desenvolvimento de vacina, que é uma tecnologia extremamente avançada, quanto mais vacinas tiverem liberadas, é melhor. Então, eu acho, viu, doutor? Eu acho que tem toda a lógica de procurar esse laboratório chinês. Haja vista os números que estão
sempre repetidos do número de casos e de mortes na China. Pouco mais de 80 mil, 4.634 mortes. Então eu tenho concluído aqui o seguinte, ou esses números estão sendo escondidos, porque é uma ditadura, ou então a China, junto com o vírus, já tem a vacina. Então nada mais lógico do que investir nesse laboratório chinês que vem tendo sucesso nos testes que tem realizado. Eu acho que é super importante a gente investir, e ontem eu tive uma infelicidade de ouvir num veículo de comunicação dizendo que, além da China ter exportado o vírus, agora o Brasil seria a cobaia da China para testar a vacina. Isso é muito desagradável de ouvir, porque assim, independente do vírus ali, o que aconteceu, a fase de contenção, que pode ter tido problema em relação à China e à OMS, mas se eles têm hoje uma tecnologia importante que pode evitar a doença e salvar muita gente, e evitar mortes e que a gente volte à normalidade, nada mais justo e necessário que a gente faça parcerias com esse laboratório e através do Instituto Butantan aí, mostrando que o Brasil e o Estado de São Paulo têm feito esforços hercúleos para que a gente tente voltar aí e melhorar a nossa situação. Entrevista com o Dr. Halcyon Teixeira, infectologista do Emílio Ribas e membro do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, transmitida aqui na Rádio Bandeirantes, também no canal de notícias 24 horas do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Band News TV, conosco nessa transmissão. Dr. Halcyon, e em relação ao custo dessa vacina, né? Será que vai ser um custo acessível? O governo vai ter como bancar? Porque depois da gente já ter a vacina, o mais importante é que ela possa estar disponível aí para a população. Já se tem uma ideia de quanto pode custar cada dose dessa vacina contra o coronavírus? Eu ainda não vi nada desse estudo de vacina, porque até quando você tem aí uma vacina e você consegue desenvolvê-la, se você aumentar a quantidade e produzi-la em uma quantidade grande, você acaba concentrando seus esforços e diminuindo o custo, porque aí você aprende a fazê-la e você diminui então o custo produzindo ela em grande escala. Mas certamente, claro que dependendo do custo a gente tem que sempre avaliar, mas hoje eu enxergo certamente que se a vacina for eficaz, ela superará todos o custo do que a gente vive, tendo aí uma economia e uma sociedade retraída nesse momento, ainda com os estabelecimentos, por exemplo, de alimentação fechados, ou com as lojas ainda não tendo aí a abertura total e a economia girando, as empresas tendo essa dificuldade, às vezes, de que os funcionários, né, não façam clusters, que a gente está vendo pequenas surtos da doença em determinadas indústrias ou em clínicas de repouso. Então, eu acho que certamente o que a gente perdeu até hoje em termos econômicos, ele suplantará o custo de uma vacina. Dr. Halcyon Teixeira, o senhor falou agora há pouco, né, no início da sua participação, da morte de uma colega. Eu gostaria que o senhor desse alguns detalhes aí. Quantos anos tinha? Já apresentava alguma comorbidade? O que aconteceu sendo uma profissional tão experiente? Na verdade, o que a gente precisa entender é que a gente está numa pandemia, ou seja, o vírus está circulando. E os profissionais da saúde, eles têm um duplo risco, né? Eles saem de casa para trabalhar, ou seja, eles circulam, e eles estão dentro de um hospital que está atendendo pessoas com coronavírus. Então, era uma colega que trabalhava muito tempo no hospital, fez sua carreira lá no Emílio Ribas, era uma neurologista que nos ajudava com os plantões das enfermarias. Depois que começou a epidemia, ela tinha 64 anos, ou seja, um fator de risco aí pela idade, e depois que começou a pandemia, a gente acabou até restringindo os funcionários, os médicos e funcionários em geral com mais idade. Nós fomos aprendendo a tirá-los dessa linha de frente total com os pacientes. Então, mesmo não estando aí lidando diretamente nos últimos meses aí com a Covid, ela se contaminou, não sabemos onde, porque, como eu falo, é uma pandemia, está em todos os lugares, o vírus, e infelizmente, depois de uma batalha muito grande,
de muito tempo de UTI, acabou falecendo na última quarta-feira, né? Isso nos deixa muito entristecido, o hospital ficou extremamente comovido. Já tínhamos perdido uma auxiliar de enfermagem com 68 anos, então a gente vê que fatores de risco, infelizmente, a idade, então a gente precisa tomar cuidado com os idosos, e a gente brinca que, apesar das pessoas às vezes não gostarem de ser chamados de idosos, né, o RG não mente, então as pessoas têm que conscientizar um pouco disso, né, tomar cuidado para não sair na rua, evitar ir ao mercado. Também estamos com muitos pacientes, ou que os cuidadores acabaram às vezes contaminando, ou as pessoas, os mais velhos, às vezes saem, é uma saidinha só, vou até o mercado e gosto de bater um papo. Então, nesse momento, evitem ao máximo, usem máscara, usem os protetores, para que a gente não se infecte e que tenha tempo aí para a gente achar, se Deus quiser, uma vacina. Claro que vai demorar, as pessoas não podem ficar trancadas em casa, mas evitar de circular o máximo que elas conseguirem nesse momento, só sair se extremamente necessário. Dr. Halcyon Teixeira, infectologista do Instituto Emílio Ribas, ao vivo com a gente. Queria só lhe fazer mais uma pergunta, Dr. Halcyon, que é a seguinte. Ao longo dessa pandemia, que nem é tão longa, não é? A gente já viu algumas posições ali que nem sempre são unânimes em relação à forma de tratamento, em relação... Eu não vou perguntar de cloroquina, não. Queria perguntar uma outra coisa para o senhor. O senhor, como infectologista, recomenda que a pessoa que tem ali o sintoma inicial do Covid-19, perda de olfato, febre, dificuldade de respirar, aquilo que a gente tem falado muito aqui, que ela aguarde em casa ou que ela imediatamente procure o serviço de saúde? Olha, Thaís, a gente tá mudando, realmente não tem tanto tempo esta pandemia, se a gente lembrar, a gente está aí com 5 meses da chegada do vírus no Brasil, oficialmente. Então, e as recomendações têm mudado de maneira muito rápida, né? Então, o que a gente vê é que, assim, depende das pessoas. Hoje, testar, diagnosticar e isolar é algo que a gente acredita que seja umas coisas muito importantes para conter o vírus. Se a pessoa realmente sabe se ela tem a doença, ela evitando circular, a gente consegue talvez controlar melhor isso. Com isso, o estado de São Paulo já ampliou a testagem para acima de 60 anos, além dos que já estavam contemplados, que eram os pacientes internados, ampliou para os acima de 60 anos e para os fatores de risco e para todos os profissionais da saúde. Há uma tentativa, então, da gente buscar testar todas as pessoas que tenham sintomas. Este seria o próximo passo. Então, te respondendo de uma maneira melhor, se a pessoa tem um fator de risco para desenvolver uma doença grave, sim, seria interessante que ela busque um serviço de saúde nesse momento. Se ela não tiver um fator de risco e estiver muito bem com sintomas leves, ela deve ficar em casa, tá? E não deve ficar circulando. Na dúvida, procurar o médico. E o que nós, no estado de São Paulo, estamos tentando fazer é ampliar a testagem para todos os casos até leves, para saber como que a doença está envolvendo, mas ainda não estamos nessa fase. Dr. Halcyon Teixeira, eu tenho sempre colocado aqui uma dúvida que eu tenho sobre o tratamento que é dado em diferentes setores. Por exemplo, o comércio está sendo reaberto, aos poucos, mas está, com restrições, mas tem aqueles protocolos de segurança, de higiene, o álcool gel, a aferição de temperatura, o tapete sanitário antes de entrar no recinto. Temos tido aí esses protocolos, até rígidos. Vimos ontem na reabertura dos shoppings. E os passageiros de transporte público? Por que não merecem essa atenção? Porque é impossível dar a mesma atenção, mas eles ficam expostos. As aglomerações estão nos transportes públicos. E, no entanto, não temos aí nenhum tipo de protocolo para proteger essas pessoas. O senhor tem discutido isso no centro de contingência? Lembrando, assim, os protocolos novos, então, estão sendo feitos, né? Lembrando que as evidências, como eu fui falando, ao longo dos 6 meses e 5 meses no Brasil, cada vez mais a gente tem algumas evidências do que realmente funciona e o que não funciona, né? Ou que funcionaria menos.
Então, hoje acredita-se que a principal forma de contaminação ela seja você estar perto de uma pessoa sintomática. Esta seria a principal forma de você se contaminar estando perto e aí conversando, estando dialogando, atendendo uma pessoa através das secreções. Tá? O ambiente em si, a gente acredita que talvez não tenha tanta evidência. Então, sapatos, roupas, isso já diminuiu muito a evidência de que transmitem. Então, até esses tapetes com água sanitária, tudo isso, a gente acredita que não funciona e que não precisaria até ser implementado. No transporte público, as empresas vão tentar, aí, eles estão avaliando realmente como está a ocupação desse transporte público, a quantidade de pessoas que está se movimentando. Eu vi que a Prefeitura de São Paulo tem tentado ampliar a quantidade de ônibus até para diminuir a densidade aí de passageiros por metro quadrado, mas é muito importante que as pessoas mantenham uma máscara e evitem colocar a mão na boca. Se puderem, ande com um frasquinho de álcool gel no bolso, na bolsa, para após sair o transporte público higienizar as mãos. Então, assim, hoje a gente acredita muito mais no poder da máscara, às vezes até do protetor dos olhos e no álcool gel do que nas outras medidas. E andando pela cidade eu vi que algumas pessoas ainda relutam em usar a máscara. Então, assim, muito importante que ao usar o transporte público, você se policie usando a máscara e não fique colocando a mão no rosto até que você saia e passa um álcool gel ou higienize ou lave as mãos. Eu quero agradecer ao infectologista Halcyon Teixeira, infectologista do Emílio Ribas, membro do Centro de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo, que conversou conosco ao vivo aqui nesta manhã na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, Dr. Halcyon. Até eu que agradeço. Tudo de bom para vocês.